Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na sexta semana com a mensagem 6, A Mensagem da Cruz. Ó Senhor Jesus, a gente vai aproveitar muito mais essa palavra, se a gente invocar o nome do Senhor, exercitar o nosso espírito, né? E diante do Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender, né, aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós, né, de maneira específica. Ó Senhor Jesus, importante, né, sempre diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, conseguir ouvir aquilo que Ele quer falar conosco, né? Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 10, versículo 11 e o versículo 16. Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 1, versículo 16. Senhor Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Senhor Jesus. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 e Apocalipse 22, versículo 9. Senhor Jesus. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma essa palavra na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Adorar somente a Deus. Ó Senhor Jesus. As contendas e preferências de ordem pessoal que causam conflitos e discussões devem ser evitadas por meio de um viver no Espírito. Os irmãos da igreja em Corinto estavam confusos nesse quesito, conforme registrado. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Nós, como membros do corpo de Cristo, temos sintomas ou até mesmo ações de quem contende. Nosso objetivo deve ser aplicar a palavra de forma prática em nosso viver e não ter o foco em situações desnecessárias, como as contendas vivenciadas pela igreja em Corinto. Senhor Jesus. Contendas e toda sorte de preferência por certo irmão ou irmã fazem parte da essência da natureza humana. O próprio apóstolo João, por 2 vezes, equivocou-se nessa ação. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu, João,
sou quem ouvi e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. João quis adorar o anjo por 2 vezes, pelo fato de ter recebido revelações da parte dele. Senhor Jesus, devemos ter discernimento espiritual acerca dos profetas que nos trazem revelação da palavra de Deus, para não confundir o respeito devido com a adoração equivocada. Não adoremos nenhum filho de Deus que serve na igreja. Somente Deus é digno de adoração. Logo, não caiamos no que a igreja em Corinto tropeçou, ao dizer que eram de Paulo, de Apolo, de Cefas e até mesmo de Cristo. Mesmo quem afirma ser de Cristo está se dividindo dos demais, faltando-lhe realidade espiritual e espírito correto e unânime, além do discernimento do Espírito de Deus. A palavra de Deus é esclarecedora. Adora a Deus. Adoremos a Deus pelo fato de Ele colocar irmãos e irmãs abençoados a nosso redor. Porém, no coração, não adoremos esses irmãos. Cristo não está dividido. Que sempre nos lembremos dessa pergunta quando tivermos atritos com os demais membros da igreja. Acaso Cristo está dividido? Senhor Jesus, tomemos cuidado, em especial aqueles que cuidam do rebanho de Deus, de não usar sua liderança e influência para colocar os filhos de Deus em seu bolso, sob seu domínio. As ovelhas são do bom pastor, Cristo. Elas não pertencem a nenhum de nós. O apóstolo Paulo mostrou aos coríntios que ele não fora crucificado em favor deles. Tampouco em seu nome, irmãos e irmãs haviam sido batizados. Logo, afirmou: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Senhor Jesus, a obra que Deus nos confiou é dele, não nossa. Nossa função e comissão é pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar as pessoas, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Ao pregar o Evangelho, nosso desejo é testemunhar a salvação das pessoas e não as ter como nossa propriedade. O objetivo é levá-las à presença de Deus. Não anulemos a cruz de Cristo, pois o próprio Cristo e sua cruz são o centro. A salvação das pessoas se origina em Cristo e na cruz. O intuito de pregar o Evangelho é levar salvação às pessoas e não as convencer em sua mente terrenal e limitada. Estejamos certos de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de salvar as pessoas não se origina em nós, mas em Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, como eu tenho sempre falado aqui no canal, né? Longe de nós querer convencer qualquer pessoa, mas a gente precisa sempre levar as pessoas ao Espírito, para que o Espírito possa não só convencer, mas convertê-las, né, Senhor Jesus? Como já falei, né, existem vários canais por aí, né, querendo discutir opiniões, o foco deles ali é quando sai uma palavra diferente da deles, vai lá, eu vou refutar, porque eu vou provar isso, vou provar aquilo, e aí vai, mostra isso, mostra aquilo, para poder ter seguidores, ter pessoas ali ao seu redor, né, pessoas no seu bolso, né, como foi tocado aqui, né, Senhor Jesus. Mas a gente precisa sempre perceber, a gente precisa adorar a Deus, né, sempre levar as pessoas diante de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, né, não é quantas pessoas você salvou, você colocou ao seu redor, você levou. Não, tudo que a gente faz é por intermédio do Senhor, né. Se você convencer alguém, isso não dura, mas a gente precisa realmente levar as pessoas a tocar no Senhor, né, independente de você estar ali ou não, né. Muitas pessoas fazem isso, né, tornam as pessoas ali dependentes delas, né, e aí fica tudo girando ao seu redor, ali fica aquela falsa sensação de que está, poxa, eu estou bem diante de Deus, quando na verdade não está. O que a gente precisa gerar são pessoas, né, que busquem o Senhor, né. Se amanhã você faltar, se você falhar em alguma situação,
ou se você for para outro lugar, haja continuidade, né, Senhor Jesus. A gente sempre precisa deixar a igreja funcionando, né, a igreja, os irmãos ali, né, dependendo do Senhor, né, para que não se apoie em você, não se apoie na sua sabedoria, no seu jeito, né, como tocou aqui, né, o centro da igreja tem que ser Cristo e a sua cruz. A gente não pode anular a cruz de Cristo, né, fazendo as coisas baseadas em nós mesmos, né, Senhor Jesus. A gente precisa, né, sempre levar diante do Senhor, como ele tocou aqui, né, a tendência nossa, né, como seres humanos é sempre se apoiar em alguma coisa, né, Senhor Jesus, mas a gente precisa fugir disso, né, Senhor. Eu não quero fazer nada aqui que vá levar ninguém a se apoiar em mim, mas muito pelo contrário, que as pessoas possam ver o Senhor, né, como ele tocou, né, como a gente evita isso? Contenda, preferência, conflito, discussão, tudo isso é como? Vivendo no Espírito, ensinando as pessoas a viver no Espírito, né, a gente viver e procurar levar outros a viverem também, né, Senhor Jesus. Eu sempre falo isso para os irmãos, né, que o que me mantém até hoje, né, é invocar o nome do Senhor, né, Senhor Jesus. Não é porque eu sou bom, porque isso, porque aquilo, porque leio muito, porque busco muito, não, é invocar o nome do Senhor. Até para invocar o nome do Senhor a gente depende do Senhor. Eu lembro uma vez, né, uma irmã compartilhou, né, com muita simplicidade essa experiência, né. Um dia ela falou assim, né, poxa, eu nunca vou deixar de invocar o nome do Senhor, porque eu amo demais o meu Senhor e tal. E aí ela passou por uma experiência, né, onde ela ficou o dia todo, né, ali querendo buscar o Senhor, querendo invocar o nome do Senhor e não conseguiu, né. E ela percebeu, poxa, quanto orgulho eu tive, né, de achar que eu podia até mesmo sustentar, né, por meio de invocar o nome do Senhor. O Senhor me mostrou que até o invocar vem dele. Então a gente precisa sempre buscar o Senhor com simplicidade. Senhor, não me deixar, né, de invocar o nome do Senhor, de buscar o Senhor, porque eu preciso do Senhor, eu preciso ter comunhão com o Senhor, né, com muita humildade, com muito respeito, muita reverência ao Senhor, com adoração ao Senhor. Não se baseie, né, poxa, eu não invoco o nome do Senhor porque tem fulano me ajudando, tem ciclano e tal, porque eu estou no ministério tal, estou na igreja tal. Ó Senhor Jesus, mas que a gente possa adorar a Deus. Senhor, muito obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou ao meu redor para me ajudar, né, exercitar o meu espírito. Até mesmo botar aquelas pessoas contrárias, né, que às vezes até eu estou achando que está me atrapalhando e tal, isso. Até mesmo elas estão me levando, né, a invocar o nome do Senhor. Então tudo contribui. Então preciso diante do Senhor, Senhor, muito obrigado, porque tudo tem contribuído para que eu busque o Senhor, para que eu invoque o nome do Senhor, para que eu toque na Tua palavra, né, como ele tocou aqui, né, como o próprio Paulo falou, por acaso eu morri por alguém, foi meu sangue que foi derramado, né, mostrando que não era para adorar ele. E da mesma forma a gente tem que apontar para outros, né, não adore o ministério do fulano tal, o fulano de tal, porque não foi ele que morreu por você, né, porque senão amanhã sai um escândalo, uma situação ali, e fulano aí não era aquilo que eu esperava. Então, né, esse negócio de Deus não existe, esse negócio de igreja não existe, é tudo isso, é tudo um sistema, é tudo isso, tudo aquilo, é porque você estava olhando para a situação errada. A gente precisa olhar para Cristo, né, como eu já toquei, né, se você fica olhando para uma pessoa, um dia essa pessoa vai te decepcionar, né, se você ficar olhando para mim, um dia eu vou te decepcionar, mas eu preciso sempre levar as pessoas a olhar para Cristo. Amanhã, se eu decepcionar alguém, ele vai olhar e falar assim, poxa, o Márcio ali, poxa, que me ajudou tanto ali, Deus usou tanto ele para ajudar, agora ele está passando dificuldade, agora é minha vez de ajudá-lo, né? Ao invés de criticá-lo, ao invés de derrubá-lo, né? Da mesma forma, igual acontece hoje, né? Pessoas que vão lá, reúnem no grupo tal, aí chegou lá, começou lá, conheceu o Cristo, foi batizado e tal, aí tá lá reunindo lá, e amanhã se decepciona, vai para o outro grupo. Aí chega lá e fala para ela, tudo aquilo que você fez não valeu de nada, você vai ter que fazer tudo de novo, fazer um novo estudo, fazer um novo batismo, tal. Aí tem pessoas que já foram batizadas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Ó Senhor Jesus, porque foi batizado para dentro do grupo tal. E a pessoa daqui a pouco ela não tem mais, não sabe mais. Poxa, já fui decepcionado tanto aqui, ali, e agora? Né? Então você precisa perceber, né? Olha, você foi batizado para dentro do corpo de Cristo. Né, Senhor Jesus, você foi batizado para Cristo, pela fé em Cristo, não foi dentro da doutrina X, doutrina Y, na palavra tal de fulano de tal, né? Existem alguns ministérios até que, né, a pessoa está dentro do mesmo ministério, mas se troca, né, se vai para um outro lugar onde tem outro pastor, tem que batizar tudo de novo, começar tudo de novo. Não, você é batizado com a fé na palavra de Deus, é Cristo e a sua cruz, é aquilo que Cristo realizou, é isso aí que vai nos manter no Senhor, não é X, Y, esse e aquele, né? Até mesmo
anos atrás eu estava trabalhando com um irmão, né, que ele estava ali já desanimado, porque como a gente trabalhava de turno, né, ele nunca conseguia completar lá o curso, ó Senhor Jesus, para ser batizado. E aí fazia um curso aqui, aí daqui a pouco precisava faltar. Aí o irmão lá não deixava, ele já tinha cumprido várias vezes, né, o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4, sei lá quantos módulos tinham, né, mas aí ele não conseguia. Às vezes ele começava no módulo 1 e depois pegava o 3. Aí pegava metade do 4, daqui a pouco ele pegava o módulo 2 e pegava o outro, e aí assim, mas ele já tinha visto tudo, só que ele não conseguia prosseguir direitinho, tudo certinho por causa do turno, né? E aí ele não podia ser batizado de jeito nenhum, né? Porque não estava completando ali aquele estudo específico, né? Senhor Jesus, né? E a gente mostra que, a Bíblia mostra que só existe uma condição para a pessoa ser batizada, é crer, né? Então a gente precisa realmente aprender, né, a tocar no Espírito, senão a pessoa vai ficar ali, né, ali buscando ali e não consegue por causa de falta de compaixão do outro, falta de se colocar no lugar dele, né, Senhor Jesus, como ele tocou, né, por acaso Cristo está dividido, né, para a gente dizer, eu sou do ministério tal, eu sou do ministério tal, isso, aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a gente precisa levar as pessoas a crer no Senhor, né, independente de, isso aqui é feito assim, isso aqui é feito desse jeito e tal, né, ó Senhor Jesus, ele precisa realmente aprender, né, como eu coloquei, ter discernimento espiritual, né, daqueles que têm nos ajudado, né, e se aquela pessoa não tem te ajudado mais, amém, glória a Deus, né, agradeça a Deus pelo momento em que ela te ajudou, que ela pode ser útil, né, mas busca no Senhor agora, poxa Senhor, quem pode me ajudar? Ou está na hora de eu ajudar alguém, né, Senhor Jesus. Né, que todos nós possamos perceber que nós devemos respeito, né, uns aos outros, né, aqueles que nos ajudaram ou aqueles que têm ajudado outros, né, como eu já falei, né, não é pelo fato de eu não estar no ministério X que eu possa criticar o ministério X. Não, eu estou no ministério Y, o Y é melhor, o X não presta. Não, o Senhor está usando aquele para salvar alguns. A gente tem que ver que a sabedoria de Deus ela é multiforme, né, Deus ele usa certas situações para alcançar certo tipo de pessoas. Se Deus só agisse de um modo, só alcançaria um tipo de pessoas, né? Mas como Ele está usando a sua sabedoria de vários modos, Ele está alcançando várias pessoas diferentes. Por isso que nós precisamos também, né, aprender a ser maleáveis, né? Aprender, como Paulo falou, né, fingir tudo de todos os modos com o fim de ganhar alguns, né? Então, Paulo ele não está falando para a gente ser dissimulado, né, ou ser malicioso, mas realmente aprender a usar o Espírito, né? Porque a gente não sabe a maneira de alcançar as pessoas, o Senhor sabe, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a ter discernimento espiritual acerca dos profetas, aqueles que têm trazido a revelação de Deus, né? Não confundir um respeito devido àquela pessoa com uma adoração, né? Assim como o João ali viu, poxa, tal pessoa que está, né, o anjo trazendo ali para ele uma revelação e ele começou a adorar aquele anjo ali, falou, não, sou conservo teu. Estou aqui só para trazer um testemunho de Jesus. Estou falando de Jesus aqui, não me adora, não adora a Deus. Sou só um conservo, estou só fazendo aqui aquilo que Deus me mandou. Né? Então a gente precisa realmente ver nisso tudo. Né? Se alguém está trazendo benefício para nós, é porque está trazendo algo segundo Deus mandou. Se está, de repente, um mau testemunho, é para você ver, opa, não segue por esse caminho. Como tem sempre falado, né? Não olha para a pessoa, olha para a situação e aprende com ela. Porque você amanhã pode estar na mesma situação, nesse Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, aprender, né, a ter uma realidade espiritual, a ter um espírito correto, um espírito unânime, né, ter um discernimento, né, a respeito do Espírito de Deus, da vontade de Deus. Né, e como ele tocou na palavra, precisa sempre nos esclarecer. Adora a Deus e pronto. Os outros vão ter diferenças, vão ter outras coisas, mas a gente precisa respeitar. Né, a gente precisa respeitar todos os ministérios. Tem um lá na igreja X lá que ele fala que ele é o apóstolo tal. Ele pode não ser meu apóstolo, mas eu não posso julgar, né, se Deus considerou ele como apóstolo ou não, se foi Deus que colocou ele como enviado para alguma obra, alguma coisa. Eu não posso julgar. Né? Aí o outro vai lá, não, esse aqui é meu apóstolo, tá? Eu estou seguindo aqui a palavra profética dele e tal. Amém, glória a Deus. Mas eu sigo, de repente, um apóstolo diferente do seu, mas todos nós estamos fazendo tudo para Cristo. O corpo de Cristo não está dividido. É um corpo só. Né? Então a gente precisa ter essa clareza. Né? Não ter essa divisão, porque eu estou no ministério tal, ou está em tal ministério, não. Né? Vamos focar em Cristo. Aquilo que foi diferente, amém. Você tem a sua prática, eu tenho a minha prática.
né, Senhor Jesus, mas que tudo seja para gerar Cristo, tudo que seja para não gerar uma adoração às pessoas, mas a Deus, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né, tudo aquilo que Deus quer nos confiar é dele, né, como ele tocou aqui, né, se a gente tem uma certa liderança, uma certa influência sobre pessoas, que não seja para a gente dominar sobre elas, mas que seja para levar para Cristo. As ovelhas são do bom pastor, não pertencem a ninguém, nem a nós e nem a outro, né, Senhor Jesus, é tudo do Senhor. A gente precisa ter essa clareza, tudo que a gente faz precisa ser para o Senhor, né? Tudo aquilo que o Senhor nos confiou, a obra que nós estamos fazendo, né, o viver, tudo isso, né, se está dando resultado e tal, é tudo do Senhor, não é nosso, né, tudo por obediência a Ele, né? Então a gente precisa dar graças a Deus, né? A nossa função, nossa comissão é pregar o Evangelho, né, que é o poder de Deus para salvar as pessoas, né? Então não é nada nosso, é tudo para a gente testemunhar, né, a palavra de Deus, testemunhar a salvação às pessoas, levar as pessoas na presença de Deus. Nada disso é nosso, né? Tudo é do Senhor. Então a gente não pode anular a cruz de Cristo, porque o próprio Cristo, a sua cruz, são o centro de tudo aquilo que a gente precisa viver, tudo aquilo que a gente precisa fazer, né? A salvação das pessoas se origina em Cristo, se origina na cruz, né? E o nosso intuito de pregar o Evangelho, de levar a palavra, é para levar salvação às pessoas, né? Não convencer, né, a nossa mente, né, que é limitada, que é terrenal, né, mas que a gente possa levar, né, salvação às pessoas, que não é originada em nós, mas em Deus. A gente precisa ter sempre essa preocupação de mostrar para as pessoas que Jesus é o Senhor, né, e não nós. Então, uma frase que o irmão sempre brinca, né, que fala assim, né, a Bíblia fala, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Aí o irmão brinca, né, se o pastor for o seu Senhor, tudo vai te faltar. Né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa pastorear as pessoas, levando elas na presença de Deus. Né? Agora, se as pessoas começarem a se apoiar em nós, vai faltar sempre alguma coisa. Mas a gente precisa sempre ajudar as pessoas a tocar em Cristo, tocar na palavra de Deus, né? Sempre tomar o caminho de Deus, né? Não ser dependente nosso, mas dependente de Deus, né? A gente precisa ser dependente de Deus. O mundo mostra para nós que ser dependente é ser algo ruim, mas a palavra mostra para nós que ser independente é ser contrário a Deus. A gente precisa aprender a depender de Deus, né? Aprender sempre a levar os outros na presença de Deus, como eu já falei aqui, você ajuda o outro a desfrutar, a tocar na palavra de Deus, a depender de Deus. Amanhã, quando tiver alguma situação ali e você de repente falhar, ou você precisar de ajuda, essa pessoa vai estar cheia de Deus para te ajudar, cheia de compaixão, cheia de procedimento. Agora, se você coloca ela ali, né, com um procedimento humano, pensando igual a você e tal, quando você errar, ela vai te criticar. Ela vai, né, te apartar da situação, te colocar de lado e tal. Você não presta, porque é isso, porque é aquilo, porque você vai estar estabelecendo um padrão seu. E quando você falar no seu próprio padrão, né, Senhor Jesus, a outra pessoa vai aprender a fazer o mesmo que você fazia, criticava e pronto, acabou. Agora, quando a gente mostra para as pessoas Cristo, que Cristo quer ganhá-las, que Cristo quer ter comunhão e tal, elas vão aprender a ter comunhão com o Senhor e você vai conseguir alcançar nelas também a compaixão. Então, quando você for cheio de compaixão de Cristo, amor de Deus, você vai levar isso para elas. E quando elas estiverem cheias disso, você precisar, você também vai receber de volta, né, compaixão, espírito, amor, né, tudo isso. Então, por isso é importante a gente levar Deus, né, para as pessoas, porque quando você estiver precisando, você vai encontrar nelas aquilo que você distribuiu, você vai receber também. Né? Então é importante a gente sempre levar Cristo. Né? Cristo não está dividido, né? A gente precisa adorar, né, somente a Deus, né, e respeitar, né, as pessoas que Deus tem usado. Né? E quando não usar, permitir que Deus nos use também, para que elas possam se voltar a Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.